Saudação, senhores. Pouquíssimos senhores, por sinal. Mas eu tenho notado que a cada 2 dias aumenta um inscrito. Eu preciso esclarecer uma coisa aqui. É que essa série de vídeos foi feita, na verdade foi criada, iniciada para assistenciar em particular uma única pessoa. Um colega de grupo do Solo Leveling estava iniciando e estava tendo que lidar com questionamentos, fazendo perguntas e frequentemente ficava no vácuo, Porque nem todo mundo que já entende do jogo tem paciência para ensinar sobre o jogo. E são poucas as pessoas que sabem de fato de tudo sobre o jogo. Tem gente que sabe. Eu, por exemplo, não sou uma delas. Mas o que eu sei, se eu puder contribuir para expandir, a rede de conhecimentos aí, eu gosto de compartilhar. E também gosto de aprender, claro, Infelizmente meu modo de aprendizado não foi com vídeos assim detalhados, explicando ponto por ponto, me tratando como um iniciante, o que dificultou muito o meu aprendizado. E eu agradeço particularmente a cada um que tem feito a inscrição, dado like, comentários, mas eu espero não decepcionar com a frase que eu vou dizer a seguir. Não é intuito meu dar continuidade, ser um produtor de conteúdo rotineiro, sabe? Que fazer parte da minha rotina, colocar vídeo no YouTube e tudo mais. A minha intenção mesmo é, em particular, ajudar só quem era do começo ali. E de resto, o tempo é muito corrido para todo mundo, O que é meio irônico, que justamente pelo tempo ser corrido, você tem que aprender com vídeos longos que te tratam como iniciante do começo ao fim, do primeiro ao último segundo, puxando pela mão e mostrando exemplos, Lamento pela tela parada aqui, eu podia estar fazendo alguma coisa. E, bom, o que eu acredito que eu fiquei devendo em termos de conteúdos iniciais no que eu me refiro a termo aqui, a cunho de explicações, introduções sobre conteúdos em si. Aquilo que não for autoexplicativo, que mereça um mínimo de uma explicação, é esse tipo de conteúdo que eu gostaria de abordar aqui. Para que falar sobre códice de visuais? Códice é literalmente um compêndio, um grimório, É uma biblioteca em si que vai te mostrar visuais, skins, Skins, vestimentas aqui, cosméticos dos personagens. Isso é desnecessário, isso não aumenta o teu poder. Medalha de desafio também, isso aqui é só basófia, é só gabação, isso aqui é só para você se mostrar. Eu nunca abri isso daqui, eu em particular não estou interessado no que não dá poder. Se bem que essa skin aqui é bem agradável de se olhar, Confesso. Ok. Treinamento cooperativo de caçador é um conteúdo que foi lançado recentemente, com os quais você vai ampliar o poder dos seus caçadores à custa, claro, de uma pré-determinação de elementos. Então você escolhe se quer fortalecer os seus caçadores de fogo, ou de água, ou de vento, ou de luz, ou de trevas. E ainda dentro do elemento que você escolhe, vocês têm que também pré-determinar que tipo de classe do caçador daquele elemento você quer beneficiar. Se quer beneficiar o atacante, o DPS, ou os breakers, ou os suportes, ou quem seja pertencente da nova classe aí, acumulador elemental e coisa e tal. Ou se você ainda quer fazer um tipo de melhoria, de aprimoramento, de fortalecimento de modo genérico. O que seria... Pra lá, meu filho, vai. O que seria esse menuzinho aqui compartilhado, ó. O que foi? Onde eu estava mesmo. Sim, você pode escolher também fazer um fortalecimento de modo genérico, De um modo mais expansivo.
Exemplo, você escolhe trabalhar somente nessa guia aqui, compartilhado, e quer fortalecer esse primeiro atributo que trata sobre aumento do ataque adicional. Rapaz, se o teu foco é trabalhar o aumento de força de acumuladores, de suporte, de rompedores, não faz sentido você querer trabalhar aqui. Você quer fortalecer quem é DPS, né? Nesse botãozinho aqui em questão, nesse atributo. Se quiser trabalhar aqui, ok, aqui trabalha com DPS, mas aqui já trabalha com o aumento da defesa adicional. Se liga que isso aqui é um atributo no qual também existem DPS que escalam. Existe DPS que escala com ataque, como no caso do primeiro botão. Existe DPS que escala com defesa. O que não tem até agora é DPS que escala com PV, né? Mas aqui, se você escolher trabalhar com esse atributo, você vai estar fortalecendo breakers e suportes, né? Porque existe breakers que escalam com PV, existe suporte que escala com PV. E quando eu falo escala, gente, poxa, parece uma palavra tão fácil, mas foi esse erro que eu condenava nos vídeos que eu assistia. Quando eu falo escalar, significa o atributo no qual o personagem ganha de fato eficácia em batalha. Se o Sung Jin-Woo escala com ataque, estamos dizendo, portanto, que o poder dele, a eficácia dele em batalha, depende do ataque em particular, assim como a Sha Rain, aquela personagem lá de luz, assim como o pai do Sung, que escala com ataque também, entendido? Não são só os DPS que escalam com ataque. Você quer fortalecer a Liborá? Você quer fortalecer a Gina? Elas escalam com ataque, mesmo que elas sejam suporte. Mas tá, isso aqui parece assim autoexplicativo, mas não custa nada fazer esses poréns da questão aí, né? E por último aqui, aumento de precisão. Basicamente isso aqui tem mais a ver com os DPS. De todas essas abas aqui, eu ainda não comecei a trabalhar com elas, como se vê, né? Eu nem sequer tenho aqui os livros para trabalhar com elas, mas eu já li dentro de grupos que a aba mais eficaz, de um modo geral, a que mais amplia o poder dos times em si, é a aba compartilhado. Já que ela é a mais genérica de todas, né? Ela acaba tendo um braço de expansão mais longo. As mesmas abas vão se repetir, dependendo, de acordo, no caso, né, com o elemento que você visualize. É lógico que aqui em fogo teve uma a mais, porque somente esse elemento teve uma classe de acumulador elemental, que é o Chris Reed. E em tratando desses benditos livros, com os quais nós pagaremos pela melhoria desses atributos, aonde que nós conseguimos? Uma vez clicando aqui nele, né, nós vamos consegui-los dentro da loja, na aba de troca de moeda comemorativa. São as moedas que você ganha quando faz sorteios. Deixa eu ver se eu tenho com o que fazer sorteio aqui, para mostrar o que é essa moedinha, né? Dá pra ver aqui uma moedinha, ela tem 6 lados, né? Uma moeda de formato hexagonal. Essas escurinhas aqui, azuis, né? É preto ou é um anil isso aí? Tá mais pra anil. E tem essa vermelhinha aqui, ó. Essa vermelhinha quando você ganha itens SSR. Ok? Essas aqui são as moedas comemorativas quando você faz sorteios. Tenho nada aqui para me alegrar. E aí, ó, essas moedas que você ganha, você vai lá na loja do jogo, a loja principal do jogo, né? A loja do cartão de crédito não, tá? Embora aqui também a gente possa gastar muito dinheiro vivo. E vai lá na última de todas as abas, loja de troca. E a primeira das seções já é a troca de moeda comemorativa. E você compra aqui. Aqui, esse bendito livro você compra à custa de moedas vermelhas. Lembrando que essa moeda vermelha aqui é aquela que você só consegue ela quando o sorteio te dá item SR.
Eu falei SSR lá, né? Mas é SR, é a qualidade roxa, né? Mítica. Pronto. Eu tenho muita moeda até. E é inteligente fazer essa compra. Isso aqui nem tanto, tá, mas a ideia não é falar de loja aqui, né? Pro momento do jogo as prioridades mudam. No meu caso, o mais inteligente pro momento, no meu caso, seria comprar isso. Esse bilhete aqui não, porque eu tenho uma grande quantidade deles, tenho 36. 36. Dá pra fazer 9 armas de caçador. Beleza, então eu consigo o livrinho aqui. E eu também consigo esse bendito livro no modo de jogo que justamente foi o introdutório, o modo de jogo introdutório que nos dá esse material. Cadê? Biblioteca Proibida do Supervisor. Esse modo de jogo aqui foi o que inaugurou essa recompensa. Aqui na biblioteca eu já trabalhei com esse conteúdo em outro vídeo, até venci esse conteúdo usando a conta mais fraquinha. A ideia aqui é ganhar aquela recompensa. Eu me antecipei. Eu tenho que voltar uma página para mostrar a recompensa, né? Volto mais um pouquinho. Não volta mais do que isso. Beleza. De acordo com o meu nível de poder, eu tenho que ir no nível médio aqui, em que eu vou enfrentar 8 fases, sendo que nos múltiplos de 4 eu tenho que enfrentar um chefão. Na fase 4 eu enfrento o arquiteto, na fase 8 eu enfrento o Yogomonte. Beleza, aí o jogo me pede que eu tô repetindo aquele conteúdo daquele vídeo, né? Nem precisaria. Mas vê-se aqui que eu precisaria entre 12 a 14 personagens com o poder limítrofe, ou seja, pelo menos 196.500. Precisaria de pelo menos 12. Eu tô aqui com 10. Esses mais próximos de conseguir esse poder são a Exil, que tá a 3 estrelas, né? E Kanai. Isla, pronto. Aí basta eu colocar uns núcleos, uns artefatos nela, pegar emprestado o núcleo de caçadores de vento e de água, que não são os elementos da semana, e eu consigo vencer de certa forma com facilidade essa dificuldade aqui, esse nível médio dessa jogatina, para ganhar o bendito livro, ok? Eu acho que é inteligente eu fazer isso agora nesse mesmo vídeo, mas eu só teria que cortar para voltar só quando vencesse. Enfim, não é o que eu vou fazer. A ideia só é mostrar onde eu conseguiria o recurso. E eu vou ter que ser bem mais enfático nessa demonstração, fazendo justamente o gasto que eu mencionei ser um gasto inteligente, né? Que era comprar a moeda daqui da loja. Como eu não tenho um poder muito grande para vencer o nível hard lá da biblioteca, eu vou ter que apelar e gastar minhas preciosas moedinhas aqui na aquisição desses livros. E vindo para cá, evidentemente, essa semana está sendo bem exigente no termo de conseguir poder para os personagens de fogo. Como é que eu vou saber isso? Eu vou olhar os modos de jogo que possuem ranking assim competitivo, né? Campo de batalha do tempo, o que não me interessa. Chefe da guilda me interessa. Poder da destruição me interessa. Aí eu olho aqui dentro. Qual é o tipo de elemento que está sendo bem cobrado? Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. O tipo de elemento... Eu? Tá falando de mim? 2? O tipo de elemento que está sendo cobrado aí na semana? Bora, caramba. Trevas e vento. Eu posso muito bem ir lá naquele menuzinho lá, né, e trabalhar com os meus personagens de trevas e de vento. Claro que eu vou preferir vento, né? Afinal de contas eu tenho um time de vento. E eu fortaleço eles aqui. Faço o treinamento do primeiro nível aqui em relação ao ataque adicional. Vai beneficiar o Lennart? Não, porque o Lennart escala com defesa.
Então eu beneficio o Lennart aqui e faço uma melhoria só. A partir de agora o Lennart já está mais forte. Ok? Já está mais forte. Clicando bem aqui embaixo, ó. Eu tinha quantos livros? 240, né? Clicando bem aqui embaixo, uma armadilha. Fala-se sobre redefinição das melhorias que nós fizemos. Poxa, aqui em casa é difícil, ó. Tá tendo briga, parece um cabaré. Selecione o elemento que você deseja redefinir e prossiga em seguida. O elemento que eu quero redefinir é vento. Teoricamente, eu vou voltar... Teoricamente não, né? Na verdade isso é certo. Eu vou voltar aos meus 240 livros. Mas olha o preço dessa pancada. Olha o preço. Vou gastar 2.000 núcleos de essência. Parece que eu tô num cabaré mesmo, cara. Meu pai do céu, eita zoada. Eu vou gastar 2.000 núcleos para recuperar 50 livros, sendo que eu sei que eu fiz o investimento certo? Claro que não. Não vou pagar, pago hoje, viu? Então, você quer fortalecer alguma classe, DPS, Breaker, suporte? Você quer fortalecer algum elemento? Pense bem. Pense bem, porque não vai ser inteligente você tentar resgatar o recurso que você investiu, não. Beleza? Então, é muito palha. Se investir errado, tá lascado, viu? Então, sobre esse negócio aqui, esse menu, que eu já trabalhei, falei sobre ele, considerando os posteriores como sendo autoexplicativos, o que eu ainda tinha como compromisso bem mesmo patente a respeito desses menus aqui é o que trata sobre gemas. E cara, aqui sim, quando nós entramos aqui no menu de gemas, tá até tão bonitinho, olha. Quando nós tratamos aqui sobre gemas, existem gemas que possuem propriedades baseadas em porcentagem. Essas gemas são as vermelhas, que são relacionadas a ataque, sobretudo a ataque, embora tenha uma delas que fala sobre recepção de cura, né? Ganho de cura, o que pra mim não tem nada, patavina a ver, não tem nada a ver. Então as gemas vermelhas, eu vi um troço lá com a mãozinha dando uma cura. Foi lá mesmo que eu vi? Foi sim. E é o seguinte, então as gemas vermelhas nós temos aqui por lógica, né, o entendimento de que elas tratam sobre ataque, sendo que elas tratam de ataque no atributo percentual ou mesmo no adicional. Percentual, adicional. As gemas azuis tratam sobre o PV, sendo ele adicionais ou percentual. A gema verde trata sobre defesa, podendo ser percentual, podendo ser adicional, e ainda a gema verde pode tratar de redução de dano. As gemas amarelas tratam de 3 atributos. O primeiro deles é precisão. Primeiro não quer dizer ordem de importância não, tá? Embora, curiosamente, coincidentemente, os mais entendidos do jogo afirmam categoricamente que nenhuma gema é mais importante do que precisão. Gema alaranjada, por favor. A outra aqui, a outra qualidade, né, é a que trata sobre dano de acerto crítico, e a outra qualidade é a que trata de penetração de defesa. Por fim, as gemas roxas tratam de velocidade, que pra mim é inútil. Trata de poder de mana, no caso mana adicional, e trata também sobre redução do consumo de mana. Eu acho excelente isso aqui, viu? O que interessa falar sobre gemas em primeiro lugar é a respeito dessa atribuição de poder que elas dão baseado em porcentagem ou em adicional.
O ganho de poder da nossa conta em si, do Sung Jin-woo, eu pensei que não tinha nem entrado. O ganho de poder do Sung Jin-woo, das sombras, elas têm uma influência muito respaldada no percentual das gemas. Categoria de batalha, tá vendo aqui? O Exército das Sombras, ele é um grande influenciador na nossa categoria de batalha. Não é à toa que, se nós formos olhar a contribuição de cada um desses contribuintes, poder remanescente 100 mil, arsenal, arredondando, né, 200 mil. Aí temos os personagens em si, 300 mil, 400 mil, o Sung 600 mil. O maior contribuinte que eu tenho é o Sung, com 600 mil arredondando, tá? E as sombras em si, praticamente o dobro do poder da minha conta em si, né? Praticamente o dobro do Sung Jin-woo, o que seria o personagem mais forte da conta em si. Então, o poder das sombras, do Exército das Sombras, do Sung Jin-woo, são altamente influenciáveis pelas gemas. Toda vez que nós colocamos gemas de porcentagem aqui, nós estamos maximizando de fato, dando um melhor aproveitamento possível para nossa conta. É meio boca de burro aqui, né? Mas vamos tentar bem aqui. Gema de porcentagem de PV. Primeiro vamos lá nas sombras. Olhemos aqui o poder das sombras, né? 1096. 1.096.000. 1096. Pegamos aqui essa gema aqui. O que está sendo feito aqui é um refinamento da gema. Eu estou tentando conseguir uma gema de qualidade 6, nível 6, à custa do refinamento de uma gema de qualidade 5. O poder da sombra é 1096, né? Beleza, não pode esquecer não. Quero transformar essa qualidade 5 em qualidade 6. E eu tenho a matéria-prima aqui, preciso de mais uma gema para ser queimada no processo. E vou gastar 20 desses pozinhos aqui, que é o fragmento do raiar da alvorada, para transformar essa gema nível 5 nessa gema aqui, que é nível 6. Olha, eu tenho como fazer duas. Faço aqui a promoção dela, é garantido, né? Aqui do lado esquerdo eu marquei que eu queria uma de classe A. E agora eu tenho uma gema de nível 6, baseada em percentual, para colocar aqui na minha árvore de gemas. Deixa eu ver se tudo é A. Não, tem uma B bem aqui, ó, que é PV adicionais. No lugar dela eu coloco a A, sem falar que essa aqui é nível classe, nível 5, comparada com a nível 6, né? A diferença do atributo em percentual para o adicional está aqui do lado, ó. Quanto é que era mesmo o poder do exército? 1096, né? Apareceu rapidamente aqui na tela sobre quem tinha ganhado o poder e quem tinha perdido o poder. Só que, embora nós víssemos apenas duas linhas aparecendo aqui, se fosse possível rolar, né, para ver, haveria uma relação absurda assim de nomes com o ganho ou perda de poder bem do lado, sabe? Isso aí, infelizmente, não dá pra gente olhar, mas isso aí acontece, porque acaba influenciando em todo mundo. O exército estava com 1096, né? 1.096. Então, basicamente, ele ganhou 4.000 de poder. Caraca, é meio roubado, né? 4.000 de poder. As gemas em porcentagem, elas são de lascar. Aqui eu tenho mais uma que ela é classe A, mas ela é nível 5, né? Então eu vou aqui de novo, aqui nesse cantinho esquerdo inferior.
aonde eu faço a promoção de gemas. Vou repetir aquele processo que eu tenho condição de fazer mais uma, tá bem aqui a contagem, ó. Posso fazer uma de uma no total, né? Uma do total de uma. Novamente eu escolho um cavalo de peia aqui. Vou gastar mais 20 fragmentos do Raiar da Alvorada, faço a promoção ao custo de 100 mil de ouro e tenho novamente uma gema de porcentagem de PV para melhorar aquela minha árvore. Tudo aqui é A, né? Deixa eu ver se tem alguma B para ficar mais. Poxa, mas as B que eu tenho já são porcentagem, ó. Não é inteligente eu retirar uma porcentagem para colocar outra porcentagem, enquanto eu ainda tiver alguma que não é porcentagem. Eu tenho A aqui que não é porcentagem, ó. Essa. E aqui eu tenho... Tem alguma B que não seja porcentagem? Não tem. Então, o que é menos burro de fazer? Trocar uma B por uma A. Lembrando que esse aqui é nível 6 já, viu? Ou trocar uma A adicional por uma A porcentagem. Quem será que ganha, hein? Como já foi falado, né? O porcentagem vale mais que o adicional. A classe é a mesma, A, o nível é o mesmo, 6. E ainda assim a diferença vai ser periclitante. Equipar. Bem aqui que eu falei, ó, essa tela que aparece um monte de nome aí, ó. Cada personagemzinha tinha um respaldo de ganho ou perda de poder. Estávamos com 1.100.000 e agora 1.104.000. Então ficou claro, essa forma tão patente de se verificar, tão clara de se verificar ganho de poder, repetindo, tá? Não se deve só a gema do PV porcentagem, não. Também no ataque, também na defesa. Eu acredito que eu não tenho como conseguir uma porcentagem de... Olha, tenho justamente uma, ó. Transformemos na cavalo de peia, gasta fragmento aqui, paga 100 mil, consegui uma gema de nível 6 classe A, porcentagem de defesa, e agora a gente vai na árvore procurar a mais suscetível aqui de ser trocada. Tudo é classe A, tudo é classe A, tem uma B, mas já é porcentagem. E aqui, A. Que não seja de porcentagem, ou seja, adicional, já são tudo classe A, ó, tá vendo? Tipo essa aqui. Olha que é o mesmo nível, mesma classe. O máximo que eu posso fazer é trocar uma A adicional por uma A porcentagem. Semelhante ao que fizemos agora há pouco no atributo do PV. Façamos. Foi trocado. Vamos de novo no Exército das Sombras. Ele começou com 1.096.000, né? Aí passou para 1.100.000. Depois passou para 1.104.000. Desculpa aqui o palavrão, mas porra, olha isso aqui. Era 104. 104. Subiu 14 mil. Rapaz. Eu faço isso aqui no meio que no automático. Eu nem ligo para esses negócios. Eu já sei que existe uma lógica por trás. Eu não fico mensurando a intensidade dessa lógica, não. Eu tô medindo agora, né? Mensurando esse ganho de poder por causa do vídeo mesmo em si. Algumas coisas são entendimento, outras são divulgação. Beleza? Então, sobre gemas, o que tinha para falar sobre gemas tem a ver com esse ganho real de poder, à custa de nós priorizarmos as gemas que são do atributo baseado em porcentagem. E para isso nós falamos especificamente sobre 3 cores das gemas, que foram as azuis, vermelhas e verdes. E, infelizmente eu não posso fazer nada em relação às vermelhas. Não é? Não tenho nenhuma B para colocar lá. É lamentável.
Mas em relação aqui à gema roxa, que tem a ver só com PV, acaba não sendo tão atrativo falar sobre gema roxa. Poxa, eu nem tenho nenhuma A para fazer. Tenho uma aqui. Posso fazer duas, ó. Vamos lá. Eu tô até meio perdido aqui no que fazer. Pago. Eu tô fazendo a gema de redução de consumo de mana. Eu vou fazer mais uma. E bom que aqui mesmo eu encerro o assunto sobre gemas. Voltemos para a árvore. Quem é que está mais propenso de ser substituído? Tem alguma nível C? Classe C? Ai, B. Tudo é B. E tudo já é nível 6. Eu nem sabia que eu tinha esse afinco todo. Esse compromisso todo. Mas tá. Esse símbolo aqui é o que mesmo? É aquele símbolo que parece um monte de linha. É a redução de consumo de mana. E cadê? Tem mais uma aqui que eu vi. Aqui o emaranhado bem aqui embaixo. Redução de consumo de mana. Bora ver o respaldo que deu nas sombras. E aí, foi surpresa para alguém? Foi falado que a influência real tem a ver com o percentual mais dos atributos PV, ataque, defesa. A gente não estava esperando que mudasse lá não, né? E aqui, nas gemas laranjadas, como mencionei, os grandes entendedores do jogo afirmam que nós devemos prezar por esse símbolo bem aqui, ó. Essa mira, esse alvo aqui, que é a precisão. Dizem que nós devemos prezar pelo atributo da precisão. Vixe, eu não posso fazer nenhum aqui, ó, de precisão. E que se nós tivermos aqui no nosso estoque gemas de precisão, como eu tenho, nossa, eu tenho, o ideal a se fazer é eu substituir, tipo, essa aqui não é de precisão, ó, tem um escudo quebrado, o ícone dela, ela é, portanto, penetração de defesa. Se tiver uma setinha apontando para baixo, é dano crítico. Cliquemos para tirar a dúvida, né? Nenhuma dessas, dano crítico, penetração de defesa, vale mais do que a de precisão. E por que existe esse frescurite todo em relação a prezar tanto pela precisão? Porque precisão é um atributo que é bem difícil de se conseguir por causa da variedade de locais, como eu vou dizer, de funções do jogo que dão precisão. Vejamos aqui o Song Jinwoo e eu vou explicar isso na prática, né? Uma vez que nós olhamos os artefatos, ok? Artefatos primeiro. E nós olhamos aqui a árvore de atributos do Sung. Nós vemos que ao clicar aqui dentro, esses galhos aqui, inteligência, vitalidade, força, agilidade, percepção, eles ramificam em atributos mais aplicáveis, né? Força tem a ver com ataque, vitalidade tem a ver com defesa e com PV, agilidade tem a ver com taxa de acerto crítico e dano de acerto crítico, e inteligência tem a ver com mana adicional, recarga acelerada, no caso das suas skills, e percepção tem a ver com precisão. Olha só, você pode conseguir ataque por essa árvore de atributos, você pode conseguir dano de acerto crítico, taxa de acerto crítico por essa árvore aqui de atributos, beleza? E quando você olha artefatos, mudar artefato, bem aqui na setinha inferior, lado esquerdo, selecionar efeitos. Lá na árvore de atributos nós conseguíamos ataque, aqui também. Conseguíamos taxa de acerto crítico, conseguíamos dano de acerto crítico nos artefatos também. O dano não aparece aqui porque eu tô olhando um item que é de armadura, né? Aqui, artefato. Mas se eu olhar nos acessórios, eu vejo que é possível prezar por itens, no caso de artefatos, acessórios, que possuem o atributo do dano de acerto crítico. Mas aumento de dano não estava lá naquela árvore e tá aqui. Esse aqui não é tão escasso de conseguir também não? Não.
Aumento de dano você consegue até mesmo aqui nas gemas, joia, núcleos. Coincidentemente, né? Coincidentemente eu tô com um bem aqui, ó. Mas você não vai encontrar um núcleo que possua o bônus de precisão. Você não vai achar. Cara, não tem como. Você consegue aumento de dano no núcleo, consegue aumento de dano nos artefatos. Mas você não consegue aumento de dano lá nas gemas. E existe mais um lugar, e olha, só para deixar bem claro, o aumento de dano que você consegue nos artefatos, você pode conseguir em qualquer artefato. Eu estou falando da gama de opções, né, para onde nós podemos conseguir um atributo. Você pode conseguir ataque em 8 itens diferentes só quando tratamos de armadura, de artefatos. Você pode conseguir ataque adicional em 8 itens diferentes só quando tratamos de artefatos. Dano de acerto crítico consegue em 5 lugares aqui, nesses 4 aqui, e ainda no status principal da bota. Taxa de acerto crítico, eu estou falando só de artefatos, olha só. Você pode conseguir em 4 lugares aqui, ó, nos 4 itens do peitoral, né, da armadura em si, né, da armadura. Então, por essa variedade aqui, acaba sendo que a precisão ficou um atributo meio que raro, meio chato de se conseguir. Você consegue em 2 lugares, assim, dependendo de buscar de fato, né? Lá nas gemas. Você consegue aqui na árvore de atributos. Você pode colocar pontos aqui em percepção, que aumenta a tua precisão. Imagine que você é um pistoleiro e que, portanto, a tua precisão significa a tua mira, o teu grau de letalidade. Quanto maior a precisão, mais você acerta de fato os ataques, o que implica já em você ter boa taxa de acerto crítico, dano de acerto crítico. Tudo isso casa um com o outro e te torna mais letal. E claro, existe uma forma de conseguir precisão que não é assim tão abundante, né? Não é tão abundante, porque você só pode conseguir a custa de 2 itens que você usa por vez, que são as armas. Quando você sobe o nível das armas, você aumenta os seus atributos do ataque, do PV e da precisão. Mas a precisão é uma coisinha chata de se trabalhar, como eu já afirmei. Você quer comparar 2 lugares de conseguir precisão? 2 lugares, né? 2 armas no caso. 2 armas. Árvore de atributo e gema. Você quer comparar com qualquer outro atributo que você consegue até em 8 lugares diferentes, só tratando de artefatos. Por exemplo, aumento de dano. Você pode conseguir em 8 lugares aqui. Você pode conseguir aqui também em 3 lugares. E quando você consegue, esses valores são bem altos. E ainda por cima, eles são passíveis de ampliação de efeito. Eu pego, por exemplo, algum item que eu tenha aumento de dano. Precisava essa frescura toda de eu tratar só aumento de dano? Pode ser. Eu pego esse item bem aqui, ó, e eu vejo que eu ainda eu consegui ampliar o efeito dele à custa de ganhar pontos extras no aprimoramento. Depois eu ainda fiz encantamento pelo amor de Deus. Então esse atributo acaba sendo assim bem mais fácil de conseguir comparado com precisão. Ok? É por isso que os entendedores reais do jogo, entendedores de verdade, que não são como eu, que eu sou só um apertador de botão, eles afirmam que a gema mais inteligente para se colocar lá na cor laranjada são as gemas de precisão. Uma vez que você preze por isso, os outros atributos que são essenciais para o Sung ideal, eu tô clicando nessa lupinha bem aqui do lado direito, olhar os atributos do Sung e os atributos principais de um Sung, lógico, o cara que causa dano, né? É ataque, precisão, taxa de acerto crítico, dano de acerto crítico, penetração de defesa e aumento de dano.
Os valores que são tidos como ideais para cada um desses atributos seria, em precisão, você tem que ter mais de 80%, 85% é o sonho, é o ideal mesmo, né? Mas tendo pelo menos 80% você está bem. Os 2 polegares para cima aí, viu? Você tá legal. Taxa de acerto crítico, uma vez que você consiga pelo menos esse valor de 50%, você também já está legal. Mas conforme seja a sua diferença de poder quando vai enfrentar um chefe muito mais forte do que você recebe penalidades que implicam na diminuição da tua taxa de acerto crítico. É por isso que o valor absoluto do lado aqui implica. É legal você ter em torno ali de uns 10 mil, 12 mil pelo menos. Pelo menos não, mas seria o ideal, né? É bom você ter ali uns 10, 12 mil. Eu posso estar exagerando até, mas o que eu tenho aqui tá legal. E se eu conseguir um pouquinho mais, continua legal. O dano de acerto crítico já está aceito que 190% para cima é o recomendado. Você tem 190, cara, tá bem. Tem menos 190, tenta aumentar para pelo menos 190. 200% é o ideal no dano de acerto crítico. Penetração de defesa, pelo menos 30%. 35% já é o chamado ideal. Você não precisa se preocupar mais nesse atributo. Eu tô com 37%. Não, eu tô bem nesse quesito, hein? Eu tô acima da média. E o aumento de dano, cara, aqui eu tô penando, que seria o ideal aqui seria pelo menos uns 30%. Pelo menos. Então, o que eu tenho a mais em penetração aqui, eu tenho a menos em aumento de dano. Esse Sung aqui, ele tá até legal, mas não tá perfeito. Por que eu não vou mencionar valor ideal de ataque? Porque é lógico que quanto mais antiga for a conta, mais recursos ela tem somados entre si, mais armas ela tem somado entre si, mais gemas ela tem somando o poder entre si, maior é o poder do exército, blá blá blá, para contribuir para esse valor absoluto do tal do ataque. Uma conta novata não vai ter 50 mil de ataque, 60 mil de ataque, não vai ter. Aí também já é putaria. Eu posso fazer um pequeno balanceamento aqui com o valor da minha precisão. Quanto é que estava? 87% mesmo? 87, né? Eu vou redefinir aqui a minha precisão. Vou colocar só... é boca de burro mesmo. Vou colocar só 50 primeiro e verificar para quanto foi o valor da precisão aqui, ó. Vamos lá. 82. Posso reclamar? Fala sério, posso não? 82 eu vou deixar bem ali mesmo. Tava em 100, né? E eu vou colocar o restante todinho aqui em ataque, ó. Ah, mas olha a diferença do lado. Eu tô com 47 mil de ataque e eu vou chegar... Égua, jogo, também não ajuda, viu? Eu tô com 47 mil e eu vou chegar ali, acredito que nos 60 mil. O que foi que aconteceu? Eu não distribuí tudo, não. É muito burro. Ó, cheguei nos 60 mil. Agora fala, se essa quantidade de pontos que eu distribuí é para um cara que tá no nível muito baixo. Não é. Esses pontos eu consegui à custa de ir subindo de nível, mudando de ocupação, para ganhar ponto de atributo que eu distribuí para o atributo do ataque. Então não tem como falar que um Sung ideal é aquele que tem pelo menos 40 mil, pelo menos 50 mil de ataque. Não. Você tem que balancear de acordo com o teu momento no jogo, tá? Fiz vídeos sobre o Sung ideal, bacana, né? E essa conta aqui nem é minha principal não, mas eu reconheço que ela tá bem legalzinha. Esse vídeo tratou sobre o aumento de poder à custa de trabalhar treinamento cooperativo do caçador, aonde se consegue os recursos. Mostrei, fiz um teste e entendi que é burrice tentar recuperar os recursos que a gente gastou. Burrice.
Depois eu falei sobre gemas e a importância delas para o aumento do poder da nossa conta. E por fim, eu falei sobre as fontes, os locais, os lugares, né, aonde nós podemos trabalhar a busca dos nossos atributos principais. Se eu quero ataque, se eu quero aumento de dano foi o que eu mais falei, né? Se eu quero aumento de dano, eu posso procurá-lo nos artefatos, posso procurá-lo nos núcleos e tal. Posso fazer aprimoramento, encantamento e tudo isso aí. E por que que acaba sendo que a precisão acabou sendo o recurso mais escasso dentre os atributos, né? Por isso que nós devemos priorizar a fonte onde ela é comum de aparecer, que são as gemas. Acredito que depois desse vídeo aqui, putz, ficou grande. Depois desse vídeo aqui, eu vou ter mais umas 2 ou 3 coisinhas para falar sobre esses menus. E sendo bem cri-cri mesmo, sendo bem cri-cri, eu posso falar uma coisinha ou outra aqui sobre esses modos de jogo, particularmente jogando os tais, né? Jogar o teste do arquiteto, por exemplo, jogar a Biblioteca Proibida, embora não seja um vídeo de instrução, mas é um vídeo que mostra uma lógica que nós devemos entender quando vamos jogar esse modo de jogo. Chefe da Guilda, Poder da Destruição, é bom também um pequeno vídeo, mesmo bem rasinho, só para deixar claro o que a gente prioriza. Afinal de contas, isso aqui ajuda a tua guilda, né? Aquela equipe que te acolheu. Não é bacana? Então, no máximo, eu acredito que eu devo para essa série aqui de introdução do jogo, eu devo no máximo mais uns 3 vídeos. No máximo mais uns 3 vídeos, tá? E acabando esses 3 vídeos, acabou. Agradeço muito quem acompanhou até aqui. Agradeço muito quem se inscreveu novamente, né? Eu digo novamente isso. Quem se inscreveu, quem deu like, quem fez comentário e tudo. Mas eu não quero iludir ninguém, não. Eu não vou ser um postador. Eu não vou ser um produtor de conteúdo regular. Ok? Espero que ninguém se decepcione com isso. E quem acompanhou o conteúdo, que tenha aprendido de fato, sem se sentir pressionado por termos, por jargões que são comuns do jogo e que são muito utilizados por pessoas que são entendedoras de fato, mas que às vezes não se rebaixam ao nível dos iniciantes, né? O que acaba dificultando. Embora a gente não possa culpar ninguém, tá? Não é culpa do entendedor ser um bom entendedor. O dever do iniciante é buscar conhecimento. Infelizmente a gente não tem fontes muito pacientes às vezes, né? Pro nosso nível de iniciante. Ok? Assim que eu finalizar os outros 3, talvez 4 vídeos, eu vou só avisar o que eu fiz e vou atualizar os nomes, os títulos dos vídeos que eu produzi até agora. Obrigado e um Feliz Natal a todos.